Esta semana, o preparador físico Nuno Cobra foi condenado por violação sexual contra uma mulher dentro de um avião. O Fantástico ouviu outras mulheres que fazem novas acusações contra ele. Era janeiro de 2015 e passageiros de um voo que ia de Curitiba para São Paulo se preparavam para embarcar. Sem querer, conheci Nuno Cobra no translado entre o aeroporto e o avião. Nuno, que estava em pé ao meu lado, se virou para mim, disse que meus olhos eram lindos como jabuticabas, contou que morou na Suíça e que os homens de lá estariam todos à minha volta. Esses são trechos de um relato escrito por uma passageira que tinha 21 anos quando o caso aconteceu. Já sentado na poltrona do meio, Nuno parou no corredor, disse que eu era linda e que estava torcendo para ninguém sentar ao meu lado. Quando o avião estava prestes a decolar, Nuno voltou. Ele se sentou, inclinado para o meu lado. Eu tentava me afastar, mas não tinha espaço para me distanciar dele. Nuno Cobra está com 79 anos. Ele ficou conhecido pelo trabalho como preparador físico de Ayrton Senna. Ele disse que, por ser preparador físico, percebeu me olhando subir as escadas do avião, por baixo do meu vestido longo, a perfeição do meu corpo, que aquilo lhe fazia sentir estímulos fisiológicos que não sentia há anos. Fiquei paralisada, nervosa, acuada. Por várias vezes passou a mão no meu braço, com os dedos tocando os meus seios. Apertava minha coxa, curvado para cima do meu corpo. Gritar poderia acabar com aquele momento, mas nem o grito saía da minha garganta. A passageira não podia se levantar durante a decolagem nem durante a turbulência que veio em seguida. Quando o avião se estabilizou, ela foi pedir ajuda aos comissários de bordo. Tentei segurar o choro, mas não consegui. Com o apoio dos funcionários do aeroporto, fui até a Polícia Federal e denunciei. O delegado federal de plantão me perguntou diversas vezes se eu realmente queria fazer a denúncia. A denúncia foi feita e o Ministério Público Federal de São Paulo levou o caso adiante. É muito importante que as mulheres denunciem. Elas têm dificuldade em denunciar porque elas temem serem julgadas, temem dizerem que elas provocaram o ato. O ato foi enquadrado no artigo 215 do Código Penal como violação sexual mediante fraude. Descrito na sentença como ato libidinoso praticado mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. O ato libidinoso é praticado em um contexto que dificulta a manifestação da mulher e por isso a pena ela é menor em relação ao crime de estupro, mas é um dispositivo muito importante que permite que as mulheres sejam defendidas. Na audiência, Nuno alegou que não lembra os detalhes do que aconteceu naquele dia, mas que normalmente abraça as pessoas. Disse ainda que, como não é possível abraçar sentado, o que fez foi, na verdade, um semi-abraço. Antes mesmo do julgamento, o Ministério Público Federal recebeu outra denúncia contra o preparador físico. Segundo um novo relato, Nuno teria segurado as nádegas e esfregado o órgão sexual numa jornalista. Pelo caso ocorrido durante o voo, Nuno foi condenado a pagar multa de 1 salário mínimo por mês durante 3 anos e 9 meses e cumprir serviços comunitários. Mas, por causa do episódio com a jornalista, a juíza entendeu que a ousadia do réu não tem limites e decretou a prisão preventiva. O professor Nuno, ele fala que ele troca energia quando ele apalpa pessoas. Só que ele não apalpa homem e nem gente velha, só apalpa menina nova. Então, assim, dá pra ver que essa explicação dele não faz nenhum sentido. Cássia decidiu vir a público após a notícia da prisão dele na segunda-feira. Ele me chamou no escritório dele e fechou a porta, sentou na cadeira dele de trabalho, fiquei de pé na frente e ele começou a me apalpar. O meu seio, genitália, bunda, o corpo, passar a mão no corpo todo. Essa outra mulher, que prefere não se identificar, relata um episódio vivido em 2013, numa feira de livros no interior de São Paulo. O meu trabalho era ir até o camarim 5 minutos antes da apresentação e chamar os palestrantes e acompanhá-los até o palco. Ele estava sentado e eu parei assim, de lado. Ele colocou a mão na minha perna, foi subindo e perguntou se eu podia acalmá-lo. E aí foi quando, sei lá, fiquei ainda um tempo para entender o que estava acontecendo. As duas mulheres decidiram procurar o Ministério Público Federal esta semana. A procuradora vai encaminhar os casos para a Justiça Estadual. Em nota, a defesa de Nuno Cobra afirma que a divulgação dos novos fatos forja uma conduta criminosa que o acusado nunca teve.
Diz ainda que recorreu da sentença pelo caso do avião e que sente indignação pela dor e pelos traumas causados na saúde física e mental, para as quais não existe reparação. Termina dizendo que confia na justiça. O preparador físico foi solto por habeas corpus na última quinta-feira, mas só pode sair de casa para trabalhar. Se não fosse a atitude que tomei lá atrás, com o apoio de muitas pessoas, certamente as outras vítimas não teriam dado queixa também. Estou bem feliz por ter ajudado tantas mulheres e ter me ajudado também. Falar, mais uma vez, do que passei naquela decolagem traz um certo alívio.